toda essa situação de incerteza e a economia mundial, ela projeta um crescimento esse ano em torno de 3%, para o ano um pouco mais. Agora, tudo isso está acontecendo em meio a um fenômeno, convencionou chamar, de disrupção digital. O que a gente vê, ou pelo menos aparece para a gente, dessa forma, por intermédio de um determinado embate que todos nós vivenciamos, alguns pessoalmente e outros de ver no noticiário. Uber versus táxi. Essa disputa ela está se dando de forma bem intensa, né? Chega até às vias de fato. Se a disrupção é isso mesmo que ela está sinalizando que é, e as consequências que vai ter, daqui a pouco nós vamos ver passeata do pessoal do Uber contra o carro autodirigido. Pelo que se está vendo, não vai ter motorista mais. Quer dizer, os carros vão se autoguiar. E já tem tecnologia para isso. O famoso case dessa disrupção digital é a história do filme que sumiu. O famoso filme da Kodak, que em todo lugar para a gente ia, tinha um filme Kodak. A impressão que me dava era que se eu estivesse numa floresta, uma selva inexpugnável, com uma máquina de fotografia, e de repente faltasse filme, em algum lugar tinha um display da Kodak para eu comprar um filme, esse aqui, né? Desse sem asa, não sei o que, tinha lá as especificações. Isso estava em todo canto. E aí, de repente, desapareceu. E o que é mais cruel dessa história toda é que a câmera fotográfica, a primeira câmera digital, ou seja, a fotografia sem filme, que foi como esse cara é o inventor da câmera. Olha o tamanho dela, tem uma fita cassete aqui, para ver o tamanho dela. Portátil. Essa era a versão portátil, na época. Então, esse cara descobriu isso aí dentro da Kodak, no laboratório Eastman, e em 1975. E esse Steve Seth, esse negócio foi descoberto, mas acontece que ninguém achou que era importante. Em 2014, a Kodak tentou, mas de forma canheira, fazer uma mistura de smartphone com uma câmera estamática, ou seja, uma coisa que terminou sem funcionar, evidentemente, que podia funcionar. Do lado é o celular, do outro era isso aqui. De fato, tinha um objetivo aqui, tinha um flash. Quer dizer, tarde demais. E hoje a gente está diante de uma revolução, que isso é uma evidência, mas no final de contas o que está acontecendo é isso, parece que está acontecendo, uma revolução digital móvel. Dessas redes, diariamente, são compartilhadas e retiradas e compartilhadas 1 bilhão de fotos. Então, acabou-se aquele negócio da Kodak. Kodak acabou-se, pelo menos com esse negócio aí, e migrou tudo isso para as redes sociais. Analisando esse tema, eu me deparei com esse GIF, um slide GIF, que mostra como era uma mesa de trabalho em 1980 e uma mesa de trabalho em 2014. O que a gente vai perceber é uma migração de tudo que está aí para dentro do computador. Curiosamente, só ficou, evidentemente, o desktop, o smartphone e o óculos. O óculos, inclusive, o próprio Google tentou, né? O Google Glass tentou fazer um óculos que trouxesse o celular para a vista, não sei o quê. Não sei se foi adiante, parece que não. Muitas dessas funções daqui ainda vão passar para o celular, com certeza, mas ele vai ter um limite, né? O celular vai ter um limite que é o limite do dedo polegar, né? O tamanho dele aqui vai ser o limite do dedo polegar, que tem um maior, mas não consegue, a não ser que desenvolvamos um dedo maior assim para poder manipular uma tela maior. Mas, de qualquer forma, é um pouco maior do que esse, e que permita esse manuseio aqui com uma mão só, fazendo parte integrante do comportamento e condicionando também o comportamento masculino, mas o feminino também, e das crianças, e dos idosos, e o sujeito usa até dormindo. Hoje em dia, ninguém usa mais despertador, aquele despertador que tinha uma campainha, coitado, desapareceu. Quem fazia despertador está ferrado. O único lugar que parecia a salvo era o chuveiro. Mas parece que não. Arranjaram esse negócio aqui, que consegue, que a gente não, que eu não cheguei nesse ponto ainda. Mas tem gente que consegue fazer isso, mas acontece que as versões mais recentes, inclusive, já são impermeáveis, né? Essa aí é debaixo d'água, a Sony fazendo propaganda debaixo d'água. Tem até uma pulseira holográfica, quer dizer,
projeta aqui dentro da banheira, projetado no braço. Provavelmente a gente vai vestir muitas dessas funções, mas o fato é que a revolução móvel começou. E ela se dá, essencialmente, hoje, com o telefone celular e o smartphone. Isso revolucionando uma série de coisas, de negócios. O Uber é um caso clássico. Inclusive, mudou a própria pirâmide de Maslow, a famosa pirâmide de Maslow, que todos nós estudamos na faculdade, né, que começa aqui por necessidades fisiológicas, segurança, necessidades especiais, estima, autorrealização, mas hoje, na verdade, é a base ao Wi-Fi e bateria. Tem gente hoje que já entra, não fala com você, já diz, tem tomada aí? Ou então, qual é a senha? Qual é a senha do Wi-Fi? Nós estamos diante de um processo de uberização da economia. Somos todos taxistas, seremos todos taxistas. É essa a questão que se coloca. E se coloca de forma muito enfática, muito embora a gente tenha que falar de alguns modismos que são passageiros. Por exemplo, o modismo passageiro, parece passageiro, tal de compras coletivas. Super desconto nas contas coletivas. Compras coletivas. Descontos maravilhosos. Era mais ou menos assim, compre e não vá. O tal do peixe urbano. Mas aí, o peixe urbano tem outros modismos, como, por exemplo, Pokémon Go. É modismo, é possível que seja passageiro, mas esse mesmo aí já está sendo substituído por um tal de magos. Jogo com realidade aumentada, usa magia no estilo Harry Potter. De qualquer forma, nós estamos diante de algumas dessas tendências, que eu diria assim, são a tendência móvel, alguns modismos, mas temos tendências permanentes, sem dúvida. Nós tivemos a primeira Revolução Industrial, em 1760, a energia era vapor, imprensa, galáxia de Gutenberg, a comunicação era essa aqui, transportes era o trem, e o espaço era o espaço da urbanização. No momento em que se cria a máquina a vapor, que a sociedade industrial se instala, as pessoas migram para a cidade atrás de emprego. Então, há um boom de urbanização nessa época. A segunda revolução trata como sendo de 1850, onde se descobre a eletricidade e surge a economia do petróleo. Então, a comunicação dessa época era o telégrafo e o telefone. E os transportes, os motores, movidos a motores de combustão interna, o automóvel. E dá-se o fenômeno espacial da suburbanização. Quer dizer, eu posso morar mais longe, que eu posso chegar mais rápido lá, numa vida, qualidade melhor, etc. Então, houve uma concentração no primeiro momento, no segundo momento, a suburbanização. E a terceira revolução industrial, que se dá a partir da década de 60, que a energia predominante nesta revolução será a solar, eólica distribuída, a comunicação será feita via internet e transporte será o transporte autônomo. E o fenômeno que vai se dar será o da regionalização, ou seja, cada área vai se bastar nela mesma. Isso é muito importante porque nós estamos, então, entrando na quarta, segundo o cara que escreveu o livro, o Klaus Schwab. Ele diz o seguinte: estamos no início de uma revolução que alterará profundamente a maneira como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. A quarta revolução industrial é algo que considero diferente de tudo aquilo que já foi experimentado pela humanidade. É radical, mas tem traz um componente de atenção e de preocupação muito forte. De fato, o que ele fala, ele é muito consistente na argumentação dele, e vários outros livros tratam desse assunto também. 70% a 80% dos empregos desaparecerão nos próximos 20 anos, porque os empregos eram baseados naquela outra economia. Haverá uma porção de novos empregos, mas não está claro se haverá suficiente empregos novos em tempo tão exíguo. Essa é uma preocupação importante. O que vai acontecer, provavelmente, já aconteceu nos Estados Unidos, depois daquela crise do subprime, a economia se restabeleceu, mas com muito menos emprego. Provavelmente vai acontecer coisa parecida no Brasil. A questão para todas as indústrias e empresas, sem exceção, não é mais haverá ruptura em minha empresa, mas quando ocorrerá a ruptura, o quanto irá demorar e como ela afetará a mim e a minha organização. Essa é a colocação que se faz praticamente com todos os negócios. De alguma maneira, eles vão ser impactados por essa disrupção digital em curso, em franco curso. Não tem como detê-la, nem tem como retardar, mas, de fato, o que vai acontecer é que isso vai se acelerar. A tendência vai ser a disrupção se acelerar, porque muitas das empresas das novas empresas evoluirão de forma exponencial.